pessoal, como vocês estão hoje? Tudo bem? Animados para mais uma sessão do Biofilmes? Então, relembrando aqui o que é o Biofilmes para quem está entrando agora, é uma sessão que eu lancei aqui para falar de filmes com temática de biologia, né? Então, ao longo do filme vai ter um ou outro ponto que é bem interessante para a gente discutir algum assunto e aprender um pouquinho mais. Assim a gente aprende facinho, se divertindo, comendo uma pipoquinha e aí o ensino acaba se tornando mais agradável, né? Então essa é a ideia do Biofilmes para quem é novo por aqui. Se você gosta de informações de biologia, clica aqui embaixo no link que já está aqui no vídeo para você se inscrever lá no YouTube. Assim você consegue ver na íntegra os vídeos, né, que eu estou publicando. Que no IGTV só vai uma parte deles, porque não cabe, né? É muita coisa para ser discutida, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. E vamos começar então, né? Hoje eu trouxe aqui para vocês um filme que chama A Marcha dos Pinguins. Onde a gente pode encontrar esse filme? Esse filme a gente pode encontrar lá no YouTube, tá? Ele em inglês e tem dublado também. Não consegui achar com legenda. E eu amo filme com legenda, mas não deu, gente. Lá é só dublado e como é mais fácil, eu acabei vendo por lá mesmo. Mas o filme é muito interessante, porque ele tem muita questão para ser abordada, principalmente para quem gosta de comportamento reprodutivo, comportamento de aves, comportamento animal de forma geral. Nossa, é recheado de informações. É um filme que, assim, ele não tem aqueles blooms, né? Cheio de efeito e ele não é o filme mais animado do mundo com esses efeitos, mas é um filme com muita informação interessante. Então eu sugiro, principalmente para os professores que querem trabalhar com esse filme, de ir direto nos pontos chaves dele para discutir, né, sobre as questões da biologia e não ficar enrolando ali no meio do filme que às vezes é meio parado, já ir direto em pontos específicos para chamar a atenção dos alunos, né? Mas para você que é estudante que ama essa temática, assista tudo porque vale a pena, você vai ter uma visão bem legal sobre essas aves que são fenomenais, né? Então é isso. E aí, novamente, como que eu vou começar para abordar esse tema com vocês? Eu vou começar falando de 3 pontos, né? A gente vai abordar 3 questões sobre esse filme. Tem mais coisa que pode ser abordada nele. Provavelmente a prof vai voltar nesse filme em algum momento, mas por enquanto eu selecionei essas 3 questões que são fenomenais. E fiquem até o final, que tem muita coisa interessante aí para vocês verem, tá? Então vamos lá, vamos começar? O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês no filme é como que chama o filme? A Marcha dos Pinguins. Então, por que não falar sobre esse grupo de organismos tão bonitinhos e tão fofinhos, né? Os pinguins. Então, quem são os pinguins, pessoal? Os pinguins são aves, né? E aves que vivem lá na Antártida, principalmente em regiões muito frias, né? Em temperaturas baixíssimas. Agora, por que que eles vivem em temperaturas tão baixas? Como que eles conseguem sobreviver? Por que que a gente não tá morando lá, né? Temos como morar se a gente colocar muitos casacos, né? E ficar em regiões específicas ali. Mas como que eles conseguem sobreviver a temperaturas tão baixas? Então, existem 2 características que são muito importantes para eles viverem nessas temperaturas baixas. A primeira é a questão da plumagem deles. A plumagem ela é bem densa, né? Ela produz um óleozinho, tá? E esse óleo impermeabiliza toda a pele dele. Basicamente é isso. Então, a plumagem densa, viscosa, né, garante, além dessa produção de óleo, garante uma impermeabilidade. Então, na hora que ele entra na água muito fria, ou na hora que ele está lá em contato com o ar muito frio, o ar ele não entra tanto em contato com a pele, porque fica impermeável mesmo ali a pele por conta dessa produção de óleo que protege a pele,
tá? Além disso, tem a segunda característica que é muito importante para esses organismos conseguirem viver em temperaturas tão baixas, que é a questão de ter uma superfície adiposa bem grande. Então, eles têm uma camada de gordura muito grande na pele, né? E aí, isso daí também gera um isolante térmico, tá? Funciona como se fosse... O que é um isolante térmico, pessoal? É igual uma blusa de frio. Funciona mais ou menos naquele sentido, impedindo que ocorram trocas de temperatura, trocas de calor entre o meio. Então, ele consegue se manter um pouquinho mais aquecido por conta dessa estrutura de gordura que é muito grande. E essa estrutura ela tem que ser muito grande porque existem períodos ali que isso fica bem evidente no filme, que fica tão frio, que mesmo com essa estrutura grande, alguns indivíduos ainda podem morrer de frio. Então, para vocês verem que essa estrutura ela tem que ser realmente grande para fazer com que os indivíduos consigam suportar todo o frio durante todo o ano, né? Essa é a primeira questão que é interessante. Então, são 2 pontos aí, ó, para falar sobre a questão desses organismos conseguirem viver em temperaturas tão baixas, né? Então, a gente vê lá no filme bem evidente o tanto que é frio. Às vezes, eles até se juntam, assim, os machos, no momento lá que eles estão cuidando dos ovos, para ficar mais quentinho. Eles sempre estão em grupos, né? Tudo para conseguir sobreviver nesse frio. Então, tem essa questão do comportamento, mas principalmente pela questão deles terem esse isolante térmico, que é essa capa de gordura ali na superfície da pele, na pele, né? Vamos falar assim, não é que é na superfície, mas é na pele. E também associado a isso, a produção desse óleozinho ali nas plumagens, né? Que garante também ser impermeabilizado toda a estrutura. Por isso que ele parece que brilha, assim, você vê ele meio brilhosinho, é esse óleo que ele produz, né? E consegue, então, ficar nesse ambiente mais frio, tá? E aí, uma outra questão interessante, tá? Eles são aves, mas vocês já viram algum pinguim voando? Não, pinguim não voa, né? Nossa, mas uma ave que não voa, o que aconteceu, né? Basicamente, eles mudaram ali algumas estruturas. A principal estrutura, né, dessa ave que é diferente são as asas. As asas, elas já não têm mais aquela característica do voo, elas não servem mais para voar. São asas bem pequenininhas, tanto é que é muito legal você ver o pinguizinho né, andando assim com as asinhas assim do lado. E essas asas, além de serem pequenas, elas são bem duras, né? Resistentes, parecendo um remo. Para que serve remo, gente? O remo serve para você andar no barco, não é? Ou seja, está relacionado com movimentação em água. Então, é justamente isso. As asas, elas foram se modificando ao longo do tempo para garantir que esses organismos conseguissem nadar por muito tempo, nadar e serem ótimos nadadores. Então, os pinguins são ótimos nadadores por conta dessas asinhas deles que são bem menores, são modificadas, são bem firmes e parecem remos que favorecem a natação. Isso é bem mostrado no filme na hora que as fêmeas voltam para o mar para elas conseguirem o quê? Se alimentar. E aí elas entram no mar e tal, e tentam fugir dos predadores, e mostra elas comendo alguns peixes. Então é bem interessante essa questão aí, tá? E por fim, o que a gente pode falar de uma característica interessante também? Os pinguins, eles vivem aonde? Eles vivem lá na Antártida e eles estão sempre em contato com o mar, né? Então a quantidade de sais que é absorvido pelo corpo dele é muito grande, né? Principalmente quando ele vai se alimentar, quando ele vai, né, quando ele está ali em contato com aquela água do mar. Então, como que eles fazem para sobreviver a altos índices de salinidade, a uma grande quantidade de sal? Por quê, gente? Se a gente tem muito sal na nossa célula, no nosso organismo, o que vai acontecer? A gente pode ter um problema de osmose, uma questão de osmose, né? Saída de muita água do nosso corpo e praticamente desidratar. As células podem desidratar. Então, o que eles fazem para evitar essa desidratação ocasionada pela grande quantidade de sais
no ambiente que eles estão, gente. A primeira coisa é que eles têm uma estrutura diferente de todos nós. Eles têm o que são chamadas glândulas de sal, que ficam bem aqui perto dos olhos, ó. Essas glândulas de sal, o sal tá entrando no corpo ali, tá em contato o tempo inteiro no corpo. Essa glândula pega esse sal e expulsa do corpo. Então, é uma glândula que serve para eliminar sais. Sal, eu não tô falando que é só aquele salzinho lá que você faz a comida, não. Sais, que ele tá absorvendo em grande quantidade ali no mar. Obviamente, também tem uma grande quantidade de sais específicos ali, né? Que podem interferir nessa questão da osmose, né? Das células. Então, isso é bem interessante. São as 3 principais características que eu acho que nós podemos abordar em relação aos pinguins. E aí, então, próximo para a nossa segunda questão que pode ser abordada aqui. Vamos, então, para a nossa segunda parte que eu queria abordar com vocês hoje, que também tá bem evidente ali no filme. Dá pra gente agora abranger um pouco mais, né? Eu comecei falando só dos pinguins ali, já que o filme é a Marcha dos Pinguins sobre eles, né? Mas agora a gente vai estender um pouco mais pros comportamentos reprodutivos, bem interessante, tá? Em um momento ali do filme, a fêmea, né, a pinguim fêmea, vira pro macho toda bonitinha lá, fala assim, eu vou pro mar, mas eu volto para te encontrar, eu vou ficar aqui sempre com você, nananã. E nesse sentido, assim, querendo mostrar ali que é um casal que vai ficar por mais tempo juntos, né? Então, o que nós podemos abordar nesse ponto, gente? Sobre os sistemas de acasalamento dos organismos. Eu não vou falar somente do pinguim, tá? Eu vou abordar para todos os organismos. Quais são os sistemas de acasalamento que nós temos nos organismos? Basicamente, né, de forma geral, o poligâmico e o monogâmico. Vamos começar falando do monogâmico. O que é a monogamia? É quando o macho ou a fêmea procura o seu par, no qual ele vai se acasalar, e ele vai ficar com esse par durante toda a vida, ou praticamente toda a vida, né? Ele fica ali sempre com aquele mesmo par. Alguém lembra aí de algum exemplo? A gente tem um exemplo clássico para isso daí, gente. As araras, né? As araras escolhem um parceiro e fica durante toda a vida somente com aquele parceiro. Existem alguns casos aí de casais monogâmicos no qual a fêmea ou o macho dá uma escapulida, tá? Existem relatos e trabalhos falando sobre isso daí, mas de forma geral, as araras elas vão ser monogâmicas, elas vão ficar com o parceiro durante toda a vida. Vocês conseguem saber qual que é a vantagem disso para a fêmea? É claro, né? A fêmea, gente, ela gasta muita energia para produzir o óvulo. Então, se ela fica com um parceiro só durante toda a vida, tem uma chance daquele parceiro ajudar de alguma forma, né? Nem que seja protegendo o território ali para nenhum outro organismo chegar e o filhote não morrer. Ela quer muito que aquele filhote sobreviva, né? Então, para ela é vantagem ser monogâmica, né? Agora, quando a gente pensa no macho, será que seria tão vantajoso? Né? Então, vamos pensar, de forma geral, quando a gente olha para o macho assim, o macho não é, geralmente, nós vamos falar sobre cuidado parental também em breve, então assista o vídeo até o fim, tá? Mas, geralmente, o macho, ele não vai cuidar da fêmea, ou, aliás, não vai cuidar dos filhotes, não vai alimentar, né, a fêmea nem o filhote. Então, assim, ficar somente com uma parceira parece, olha, veja bem o que eu tô falando, parece não ser vantajoso, né? Para ele seria muito melhor pegar várias fêmeas, porque aí ele vai ter um monte de filhote, a quantidade de filhote vai ser muito maior. Mas por que então que ele escolhe ser monogâmico, né? Por que existem casais monogâmicos? Porque ele vai ter acesso direto a essa fêmea sempre, gente, né? Então, esse é o principal motivo, ele vai ter acesso à fêmea sempre, coisa que às vezes, não sendo monogâmico, ele não conseguiria, poderia ter estação reprodutiva, por exemplo, que ele não ia conseguir achar nenhuma fêmea, mas se ele tem uma só ali durante toda a vida, ele sempre vai ter acesso a ela.
Além disso, ele vai ter a certeza de que o seu filhote é seu mesmo, né? E ele vai estar ajudando ali a crescer uma cria que é sua mesmo. Quando ele tem um monte de fêmea, eventualmente pode acontecer de uma dessas fêmeas procriar um filhote, né? Gerar um filhote que não é dele, que é de outro pássaro, né? Então não tem como ele controlar isso daí. Quando é uma fêmea só, ele vai ter uma certeza maior de que aquele filhote realmente é dele, tá? Então isso é bem legal. Então existe vantagem tanto para a fêmea quanto para o macho para ser monogâmico. É por isso que existem esses pares de organismos monogâmicos no ambiente. Mas e voltando um pouquinho para os pinguins, o que seriam os pinguins? Será que eles seriam monogâmicos? Na verdade, no caso dos pinguins, nós tratamos eles como serialmente monogâmicos. Por que esse nome diferente? É bem claro lá no filme, né, no Marcha dos Pinguins, que a fêmea ela volta para o macho e realmente ela fica com o macho por um período maior de tempo, né? Ela acasala com o macho, ela vai pro mar para se alimentar, ela volta pro mesmo macho e aí ela passa a criar o filhote, né? E o macho então, ele vai se alimentar e depois ele volta. Nesse momento em que ele volta depois do mar, o macho volta, não necessariamente ele vai ficar com a mesma fêmea. Ele fica com a fêmea por um período grande de tempo, né? Até a fêmea voltar do mar, ou seja, ele ajuda a criar aquele filhote e tudo mais. Mas isso não quer dizer que na próxima estação reprodutiva lá, ele vai se acasalar com a mesma fêmea. Pode acontecer ou não. Então a gente diz que é serialmente monogâmico. Ele vai ficar com aquela fêmea por muito tempo, mas não necessariamente é pela vida toda, tá? Então é isso que a gente poderia falar sobre a questão do sistema de acasalamento monogâmico. Então agora a gente vai passar para o segundo sistema de acasalamento, que é o poligâmico. Depois, então, de aprender um pouquinho sobre o sistema monogâmico, a gente vai passar para o segundo sistema de acasalamento, né? Que é o quê? O poligâmico. O que é o sistema de acasalamento poligâmico? O sistema de acasalamento poligâmico, diferente do monogâmico, é aquele no qual o macho ou a fêmea vão selecionar vários parceiros ao longo da vida. Ou o macho vai ter muitas parceiras, ou a fêmea vai ter muitos parceiros. E esse sistema poligâmico, ele é dividido em dois tipos, a poliandria e a poliginia, tá? Então, a poliandria é o quê? A gente vai começar a abordar sobre isso. E, em seguida, a gente fala da poliginia. A poliandria, como o próprio nome está falando, poli vem de muitos. Andria está relacionado a machos. Então, são quando vários machos têm acesso a uma fêmea. Uma fêmea casala com vários machos, né? E aí, qual seria vantagens e desvantagens para fêmeas? Por que esse sistema, então, existe, né? Esse tipo de sistema de acasalamento. Basicamente, gente, tem algumas desvantagens, né? Para a fêmea acasalar com muitos machos. A primeira delas seria a questão do acesso a patógenos. Como são muitos machos que vão estar em contato com ela, eventualmente ela pode adquirir um patógeno e isso ser ruim, tanto para os filhotes, quanto para a reprodução, quanto para ela mesma em relação ao seu desenvolvimento, né? Então pode ocasionar inclusive a morte, dependendo do tipo de patógeno que ela pegar, se ela estiver enfraquecida, né? Uma das questões, uma das desvantagens seria isso. Qual que seria a outra desvantagem? Apesar dela cruzar com vários machos, em algum momento, nenhum desses machos vão estar ali perto dela, ou seja, ela vai estar cuidando dos filhotes sozinho, né? Basicamente é essa. A vantagem para ela é de que são muitos machos, então a chance de ter machos ajudando ela é grande. Mas, como eu falei, a desvantagem é que em algum momento ali, nenhum desses machos pode estar junto com ela e ela vai ter que cuidar sozinha do filhote e vai estar desprotegida, né? Uma outra desvantagem, tá, é relacionado, como eu falei, ao gasto energético. É muito dispendioso produzir óvulos. Então, você cruzar com um monte de macho e que esses machos podem
não ser os melhores machos, né? Podem ser machos que não são férteis, né? Então, isso daí poderia acabar prejudicando, né, a espécie ou mesmo aquele indivíduo no seu sucesso reprodutivo. Mas o fato é que esse sistema de acasalamento, ele existe, né? E como que ele existe? Então, quais são as hipóteses, né, que estão relacionadas a esse tipo de sistema de acasalamento? E aí nós temos duas hipóteses. Como eu estou falando, são hipóteses, né? Não é que é por conta disso que o sistema de acasalamento existe, mas são questões abordadas e que pode levar a esse tipo de sistema de acasalamento. Uma das hipóteses é a hipótese do seguro fertilidade. O que a hipótese do seguro fertilidade ela fala? Ela fala que para a fêmea é vantajoso ter esse tipo de sistema e acasalar com vários machos, porque pelo menos um dos machos vai ser fértil. Se ela escolher somente um macho para passar o resto da vida, e aí naquele momento que ela escolheu ali para reproduzir, o macho é infértil, quer dizer que ela vai ter feito a escolha errada e possivelmente o sucesso reprodutivo dela vai ser zero. Ela não vai ter sucesso reprodutivo. Então, quando ela tem muitos machos, ela pode, né, se acasalar com um ali e pelo menos um desses machos ele vai ser fértil. É o chamado de hipótese do seguro fertilidade. E a segunda hipótese, existem mais hipóteses, tá? Eu só peguei uma das principais ali para falar com vocês. A segunda hipótese seria a hipótese dos bons genes, que é o quê? Se ela escolhe somente um macho, a chance dele ter algum gene ruim é alta, né? E aí ela também vai ter meio que gasto os óvulos dela à toa, porque o filhote não vai ter um gene muito bom. Por exemplo, se for um gene relacionado à quantidade de penas, né? Aí aquele filhote vai ter poucas penas também, não vai conseguir se reproduzir futuramente. Tá? Então a gente está falando aí um pouco de sucesso reprodutivo e até mesmo de reprodução, da reprodução e da seleção sexual, como ela ocorreria, né? Então, nesse caso, não seria vantagem. Mas se ela tem vários machos para acasalar, o que vai acontecer, gente? Pelo menos um desses machos vai ter genes bons. E ela vai conseguir ter uma ninhada boa. Então, ela vai ter alguns ali que são de machos que não são tão bons, mas pelo menos um vai ser de um pai que tenha genes bons. Então, seria a segunda hipótese que faz com que esse sistema de acasalamento ainda persista em alguns grupos de organismos. Deu para entender? Então, aí a gente agora vai passar, né, para o sistema de poliginia e vai tentar entender um pouquinho sobre o que é ele. E aí, só para completar um pouquinho nessa questão dos bons genes, nós temos como exemplo os chimpanzés, tá? No qual uma fêmea tem vários machos e basicamente ela tem vários machos para garantir que eles tenham genes bons, né? Que a sua ninhada tenha pelo menos alguns ali com genes bons, ou seja, pelo menos um dos machos vai ter bons genes e isso vai ser levado adiante para sua ninhada, tá? Então, é um exemplo bem clássico de pessoas que estudaram chimpanzés, né? Seria essa hipótese dos bons genes. Agora nós vamos passar para a poliginia. O que seria essa poliginia? Já pensaram? E aí, então, a gente pode falar agora da poliginia. O que é a poliginia? Que é um tipo de poligamia, né? Eu falei que a poligamia é dividida em poliandria e poliginia. Enquanto a poliandria são muitos machos que acasalam, uma fêmea acasala com vários machos, aqui na poliginia, poli vem de muitos, ginia. Lembra de ginecologista lá que a sua mãe vai? Então, ginia está relacionado a fêmea, mulher. Então, eu tenho muitas fêmeas, é um único macho que acasala com várias fêmeas. Ele tem basicamente um harém de fêmeas para ele, muitas fêmeas. E como existem muitas fêmeas, essas fêmeas vão disputar esse macho aí de alguma forma. Então, a gente tem muito dimorfismo sexual nesse caso, né? Fêmeas que são maiores, machos maiores e menores. Então, tem bastante dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Diferencia muito o macho da fêmea
por conta dessas características, né? Pelo fato de eu ter um único macho que vai acasalar com uma grande quantidade de fêmeas. E nesse caso aí, é muito encontrado principalmente em anuros, tá? Que são os sapinhos queridinhos da professora. Então, tem vários grupos de anuros aí que vão realizar esse tipo de sistema de acasalamento, no qual um macho acasala com uma grande quantidade de fêmeas. Bem vantajoso, porque ele vai ter muitos filhotes. Agora, para a fêmea, acaba também sendo vantajoso, porque ela pode escolher exatamente aquele que ela quer ali, o que seria o que tem os melhores genes, né? Em vez de ficar com vários. Mas ela tem que ser certeira, né? Então, essa que é a questão. Então, é isso que diferencia a poligenia da poliandria. Deu para entender bem esses dois tipos? Então, a gente finaliza essa questão sobre o sistema de acasalamento e aí a gente vai para a nossa última questão, que é sobre o cuidado parental, tá? Então, é bem legal no filme trabalhar sobre o cuidado parental, porque a gente vê ali tanto a fêmea como o macho cuidando desse filhote, principalmente o macho. O que acontece ali no filme, gente? A fêmea, ela coloca o ovo e esse ovo fica ali nas patinhas dela. Gente, é muito frio. Se esse ovo ficar em contato com o ambiente, ele morre, tá? O embrião morre. Então, fica sempre debaixo das patinhas dela ali. E aí, eles dançam a fêmea com o macho para ela passar esse ovo pro macho. Enquanto ela vai se alimentar, porque ela não tem alimento. Se ela não fosse alimentar, o filhote vai morrer. E aí o macho fica cuidando desse filhote por meses, né? Nessa posição, com o ovo debaixo das patas lá, né? Bem no lugar que ele pode ficar mais quentinho. Por isso que eu falei o tanto que é importante essas características dessa plumagem aí, né? Que garante essa impermeabilidade para garantir que esse ovo consiga sobreviver. E aí, tanto é que esse macho vai cuidar durante muito tempo desse ovo e quando ela retorna, ela já pega o filhotinho já e continua cuidando dele. A primeira alimentação do filhote é feita inclusive pelo pai. Então é bem interessante que ele pega aqui, ó, na garganta do pai, é produzido um tipo de leite aqui e ele abre isso daí e dá para o filhote. Mesmo depois de meses sem se alimentar, ele tem essa reservazinha aí, que é para dar o primeiro alimento que o filhote precisa ali, certo? Então, assim, é bem legal. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão do cuidado parental, o que vem a ser a isso e tudo mais, correto? Então, vamos lá aprender mais um pouquinho sobre isso. Então, galera, o que vem a ser o cuidado parental? O que vocês entendem por cuidado parental? O cuidado parental, como o próprio nome está falando, é o cuidado feito por pais. Esse cuidado envolve uma série de questões, nós já vamos abordar, mas basicamente é qualquer comportamento que vai aumentar a sobrevivência do filhote, mesmo em detrimento, né, da energia dos pais. Ou seja, os pais despendem uma energia ali. Muitas vezes eles não deixam de realizar outras tarefas, tá? Por exemplo, o macho, quando ele realiza o cuidado parental, ele deixa de reproduzir para ficar cuidando do filhote, em vez de ele estar lá reproduzindo com outra fêmea, né? Então, eles deixam de realizar outras tarefas, eles gastam energia, mas em prol de ajudar o filhote a conseguir que esse filhote sobreviva. Tá? Isso é extremamente importante evolutivamente. Por quê? Porque aquele filhote está carregando os genes deles e eles querem essa sobrevivência, né? Então, eles querem garantir isso daí. Então, basicamente é isso. Eles querem que esses filhotes sobrevivam. Qualquer comportamento que vai garantir a sobrevivência desses filhotes, mesmo em detrimento e do alto custo que isso custa para os pais. Esse cuidado parental, no filme, ele é mostrado com o quê? Com o cuidado que se tem com os ovos. Mas é somente o cuidado com os ovos, gente? Não é só cuidado com ovos. O cuidado parental, ele pode ser a viviparidade, que é o que ocorre em muitos mamíferos.
Ele pode ser o transporte de larvas, por exemplo, girinos que transportam as larvas, anfíbios que transportam os girinos aqui em cima, ó, no dorso, é um tipo de cuidado parental também. Então, o cuidado parental ele envolve várias características. Pode ser o transporte de ovos, né, o cuidado com ovos, o cuidado com o filhote, a própria viviparidade e até o transporte de larvas, como acontece também em anuros, né, nos anfíbios. Então, o cuidado parental ele envolve muito isso daí. E esse cuidado parental, ele pode ser feito por ambos, pai e mãe. Ele pode ser feito só pela mãe ou ele pode ser feito só pelo pai, tá? Agora, o que vai gerar, né, ser feito pela mãe e ser feito pelo pai, né? O que a gente tem em relação a isso? Por que na maioria dos casos, tem vários casos em que o pai é o que realiza o cuidado parental, como no caso do pinguim, que ele ajuda também a fêmea, por muito tempo, inclusive, né? Mas por que na maioria dos casos é mais a fêmea? Já pararam para pensar nisso? Então vamos discutir um pouquinho isso daí. Então, o William, lá em 1975, bem antigo, ele propôs ali algumas questões em relação ao cuidado parental, né? Por que ele seria associado à mãe, por que ele seria associado ao pai? Isso daí foi uma proposta lá de 1975, tá? Então a gente tem que pensar que, né, muita coisa mudou, a gente já tem vários exemplos de que não é bem assim, mas é interessante a gente ter essa base de como surgiu essas questões, né? Então o William, para ele, seria a mãe ou seria o pai que ia cuidar dos filhotes de acordo com o desenvolvimento embrionário e a associação desse desenvolvimento embrionário do filhote. Por exemplo, se eu tenho uma fecundação interna, onde na maioria das vezes o filhote, o ovo, né, ele é criado ali dentro da fêmea, ele pode depois retirar esse ovo ou não, mas ele tem um contato mais íntimo com a fêmea, provavelmente a fêmea que vai realizar o cuidado parental. Ou seja, a associação ao longo do desenvolvimento embrionário ele está mais associada à fêmea. Se for uma fecundação externa, então o macho vai cuidar do filhote, porque aí o macho tem mais contato com esse filhote do que a própria fêmea, né? Então depende do desenvolvimento embrionário. Era isso que ele propôs lá em 1975. Não está muito bem correto, porque existem algumas questões e alguns furos. Por exemplo, se com fecundação externa seriam machos que cuidariam, que realizariam o cuidado parental, como que alguns anfíbios, as fêmeas que cuidam do cuidado parental, mesmo realizando fecundação externa, né? Então, hoje a gente sabe disso. Existem muitos machos em anfíbios, em anuros, que realizam cuidado parental, mas também existem muitas fêmeas. Então, tem alguns furos, mas é interessante a gente ter essa visão mais geral. O que a gente poderia falar ainda em relação a essa questão de diferenciação do macho e da fêmea? Se é o macho que vai cuidar ou se é a fêmea. Geralmente aqueles casais que são monogâmicos, que tem um sistema de acasalamento monogâmico, lembra lá do que eu falei, né? Nesse sistema de acasalamento, tanto o macho quanto a fêmea vão cuidar ali do filhote, né? Porque eles estão juntos, né? Ao longo ali de toda a vida. Então, basicamente, ambos vão cuidar do filhote. Nos sistemas de poliginia, muitas fêmeas e um único macho acasalando com todas essas fêmeas, geralmente é a fêmea que vai cuidar dos ovos ou do filhote, enfim. Por quê? Porque o macho ele quer saber de cruzar com todas as fêmeas, ele quer um maior número de filhotes. Ele não tem tempo para ficar cuidando do filhote, quem cuida é mais a fêmea. De forma geral, isso também, tá, gente? Podem ter exceções, a biologia é cheia de exceções à regra, né? E, por fim, no caso dos poliândricos, que são aqueles no qual uma fêmea casala com vários machos, né? Geralmente são os machos que vão cuidar dos filhotes, que é o caso que acontece, por exemplo, no cavalo marinho. O cavalo marinho, né, ele vai cuidar dos filhotes, o macho vai cuidar, enquanto a fêmea está acasalando com vários machos. Então, é um sistema poliândrico, no qual a gente tem um cuidado da prole feita principalmente pelos pais.
Então deu para entender, para a gente ter uma ideia geral, por que seria macho, por que seria fêmea, de forma geral, né, quando eles são monogâmicos, os dois vão estar juntos, os dois cuidando do filhote. Se é poliândrico, como são vários machos, né, e uma única fêmea, de forma geral também, essa fêmea, ela não vai ficar cuidando dos filhotes, porque ela está cruzando com vários machos. Quem cuida são os próprios machos. E no sistema poligênico, a fêmea vai cuidar dos filhotes, porque ela tem mais acesso a esses filhotes. E aí a gente finaliza então o nosso Biofilmes de hoje com muita informação bacana para vocês. Quem ficou aqui até o final, curte, compartilha, fala o que podemos melhorar, o que mais podemos completar sobre esse filme para quem já viu. Quem não viu, assista. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta em breve com mais informações, certo? Aqui embaixo eu vou deixar todo o meu link de onde vocês podem me encontrar, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube também, que agora a gente está com um canal novo. E é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais aqui, certo? Beijo, até a próxima!